Graça e paz, irmãos. Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no capítulo 3 do livro de Atos. Atos, capítulo 3, onde está escrito assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém. Este é um momento marcante no início da história da igreja em Jerusalém. Tinha acabado de acontecer Pentecostes. Enfim, o Espírito Santo desceu. Agora o Espírito Santo está na terra, dentro de cada um convertido, e ele está dirigindo o trabalho da igreja. Esse capítulo 3, ele fala muito conosco, intensamente, e nós vamos ver por quê. A Bíblia primeiro diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. A hora nona é 3 horas da tarde, porque no calendário hebraico a primeira hora do dia é 6, terceira hora 9, sexta hora meio-dia, 3 horas da tarde, hora nona. Para nós isso é interessante, porque nós não temos este hábito de uma reunião todos os dias na igreja com um propósito. Eles iam, a Bíblia diz que era levado um coxo de nascença diariamente para pedir esmola ali. Significava que todos os dias havia este culto da hora nona. Por que este culto era importante? Porque este culto da hora nona era um culto específico para oração pelos pecados ocultos. Pecados ocultos são importantes? São. Às vezes nós nos esquecemos que nós podemos não estar pecando conscientemente, mas pode haver pecado oculto na nossa vida. Sabe aqueles pecados que nós nos acostumamos com eles? De uma hora para outra, eles não são tão pecados. Nós dizemos que são pecadinhos. Aquela mentirinha que parece não ser pecado, qualquer menos verdade é mentira. E tem pecados que nós nos acostumamos tanto que eles chegam a ser necessários. Eu tenho que fazer isso, porque como é que eu vou viver sem fazer isso? Eu tenho que mentir, porque se eu não mentir, eu estou frito. Eu vou ter prejuízo. Eu tenho que enganar. Então, tem coisas assim que a gente diz,
Deus não vai se importar com isso. Isso não é prejudicial. Então, a nossa vida deixa de ser uma vida reta, uma vida na luz. Existem pecados que estão na nossa vida e nós não temos consciência. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra do profeta Isaías? O profeta Isaías, ele estava muito bem profetizando diante da corte do rei Uzias. E você vai lendo o profeta Isaías e vai lendo, é aquela maravilha, não é? Quando chega no capítulo 6, está escrito assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, os serafins estavam. Ele vai descrevendo para nós Deus assentado no seu trono. E quando ele vê aquilo, ele diz: e eu gritei, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí você diz: ô Isaías, quando você estava profetizando diante do rei Uzias, estava tudo bem. Agora que você se encontra diante da presença da santidade, da luz, da santidade de Deus, você vê a sujeira? É. Ninguém pode discernir sujeira se a sujeira estiver na escuridão. Mas quando ela vem à luz, todo mundo pode detectar. Assim é a nossa vida. Muitas coisas não estão acontecendo como queremos, ou nós não estamos conseguindo adquirir ou crescer espiritualmente, porque tem pecado escondido lá atrás. Tem pecado oculto. Tem um momento naquele livro Cantares, que é o livro mais evangelístico do Antigo Testamento, e tem uma mulher que, enfim, ela se encontra com Jesus, que é o rei. Então, quando ela vê o rei, ela diz: oh, beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Leva-me, por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. Ela diz: o rei me introduziu nas suas recâmaras. Você vê que entrega essa mulher tem. Que conversão contundente, tremenda, completa acontece na vida dessa mulher. Ela diz: leva-me após ti, apressemo-nos. Eu não quero ir sozinha. Eu vou para onde tu fores, para onde tu me levares. Aí ela diz assim: o rei me introduziu na sua recâmara. Ora, tantos lugares para o rei levar, o rei levou a mulher para seu lugar íntimo. Quando ela sai de lá, ela diz: ai, eu estou morena e formosa, filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para estar morena. O sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim, me guardaram, me colocaram por guardas de vinhas. As vinhas, porém, que me pertencem, essas não guardei. O que foi que aconteceu com essa mulher? Que antes dela entrar na intimidade do rei, ela se achava maravilhosa, se rendeu a ele, foi uma conversão total, mas agora que ela fica na presença dele um pouco, ela vê a sujeira que estava na vida dela. Ela vê que ela era suja, ali ela confessa o abuso que sofreu. Vem um problema familiar terrível, ela nem diz os meus irmãos, ela diz os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me colocaram por guardas de vinhas. Está vendo? Se ela não tivesse estado na intimidade do rei, nunca reconheceria isso. Quantos de nós, meus irmãos,
nos rendemos, ouvimos a palavra da verdade, nos rendemos a Jesus Cristo, mas nós não buscamos fazer a faxina, tirar da nossa vida aquilo que desagrada ao nosso Pai. Ora, quando nós amamos uma pessoa, nós queremos fazer tudo para agradá-la. Como vamos agradar ao nosso Pai se nós temos a grande ofensa, o pecado, e mantemos o pecado? Mas, irmã, como isso acontece? Se você olhar, João Batista, quando começou a pregar, está lá no Evangelho de segundo Mateus, ele foi no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Quando João Batista foi preso, Jesus Cristo vai para Galileia e começa a pregar: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Dia de Pentecostes, primeiro sermão de um homem no poder do Espírito Santo. Quando o povo disse para Pedro: e agora, que faremos? Ele disse: arrependei-vos. E a Bíblia diz, em Lucas 24, no versículo 49, que Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento de pecados. Por que será que hoje nós temos negligenciado a pregação e o chamado para arrependimento? Arrependimento, o novo nascimento, santificação. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir essa pregação chata de arrependimento. Deixa isso com Jesus, com Paulo, com João Batista, com essa gente. Não. Outras pessoas pensam: mas, irmã, quando eu me converti a Jesus Cristo, eu me arrependi. Com certeza. No dia que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu, você se arrependeu dos seus pecados, o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, você foi registrado filho de Deus, você é filho de Deus, você tem vida eterna, você recebeu o Espírito Santo em você. Está pronto. Então, eu digo: mas olha, quando você lê João escrevendo a sua primeira carta, ele escreve a carta para a igreja, para pessoas como nós. Não foi para o povo lá da rua, não. Foi para pessoas como nós. E no capítulo 2, ele diz assim: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu digo: então, o pecado não é uma tônica na vida do Filho de Deus. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas o pecado pode acontecer como um acidente, por causa da nossa natureza pecadora. Você não quer, você não vive no pecado, mas o pecado pode acontecer. Como você faz? Capítulo 13 de João. Jesus Cristo nos ensina como lidar com isso. Ele estava na mesa, sentado com seus discípulos, e de uma hora para outra ele teve um insight. Sabendo que todas as coisas o Pai botou em suas mãos. Eu sou o Senhor do universo. E sabendo que ele viera do Pai, conhecia a sua origem. E sabendo que ele voltava para o Pai, conhecia o seu destino. Então, levantou da mesa, tirou a capa de cima, pegou a toalha, botou no ombro uma bacia de água e passou a lavar os pés dos discípulos.
Quando chegou os pés de Pedro, você pode ver aí na Bíblia, a palavra de Pedro foi enfática. Nunca me lavarás os pés. Versículo 8 de João 3. Nunca me lavarás os pés. Olha, Pedrão, eu às vezes tenho a impressão que eu ia fazer isso mesmo. Onde já se viu o mestre lavando os meus pés? Jesus Cristo, que devia estar abaixadinho lá, pronto para lavar os pés de Pedro, olhou dentro do rosto de Pedro e disse para ele: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Olha, reação de Jesus. Esse Jesus não mudou. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. E Pedro, muito Pedro, disse logo: então, Senhor, não somente os pés, mas as mãos, a cabeça. Ele disse: não. Aí Jesus diz uma coisa: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está tudo limpo. Vou dar um exemplo para você. Você tomou banho para vir para a igreja. Aí você tomou banho e você está lá na frente do tocador no banheiro, tira daqui, bota para cá, bota para assim, e pinta, e você olha pela janela e você vê que seu cachorrinho correu para a rua. Você não pensa duas vezes, você sai do banheiro, vai correndo, pega ele, porque pode vir um carro. Bota, tranca, quando entra e... ai, eu sujei os meus pés. Você vai tomar banho de novo? Não. Lava só os pés, não é? É isso que Jesus está dizendo. Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Você se banhou todo. No dia que você se rendeu a Jesus Cristo. Porque nele você foi lavado, justificado, santificado, tomou um banho total. O que acontece é que, uma vez, pode acontecer de você sujar os pés, de você pecar. João disse: filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas, se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, uma vez que você reconhece que pecou, corre para Ele, sabe por quê? Ele é o seu dono. Ele é o seu proprietário. Ele comprou você, você é dele. Então, você tem que buscá-lo. Ele disse: eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Olhe bem. Então, eu acho essa prática dos judeus de irem ao templo todos os dias à tarde para a oração da hora nona, era a oração pelos pecados ocultos. Nós precisamos desenvolver esse hábito de buscar a Jesus todos os dias, para ter uma conversa com Ele, porque se os nossos pés estiverem sujos, se nós tivermos cometido pecado, imediatamente nós nos entregamos a Ele para Ele lavar. Porque senão fica uma brecha de posse do império das trevas. E nós somos filhos de Deus. João e Pedro foram ali. Aí entra na narrativa, entra um outro personagem. Esse personagem aqui é um homem que a Bíblia diz que ele era coxo de nascença. Nós precisamos lembrar que há uma diferença entre nascer com defeito físico ou adquirir o defeito físico depois que nasceu. A crença deles naquela época era de que quem nasce com defeito... Desculpem, eu estou com esse...
Essa história de pólen, né? Estados Unidos é a mesma coisa, eu vivo espirrando. Quem nasce com defeito, na crença dos fariseus, era porque tinha pecado antes de nascer, ou porque seus pais pecaram. É diferente de quem fica aleijado depois que nasceu. Este homem aqui, ele tinha nascido com defeito. O que significa que ele era amaldiçoado. Amaldiçoado não pode entrar no templo. Amaldiçoado não pode casar. Amaldiçoado não pode produzir. Esse coxo aqui era um amaldiçoado. Acabou. Então, a Bíblia diz que ele era levado diariamente e posto na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Fica pensando nesse homem um pouquinho só. Que vida! Todos os dias. Acordava, ficava por ali, precisava de alguém que o levasse. Mais ou menos 2h30, ele estava lá na porta do templo. O braço dele era só assim. Todo mundo que entrava, ele estendia a mão, devia dizer baxixe, que é esmola, né? Baxixe. Baxixe. Baxixe também lá é gorjeta. Gorjeta. Pense, ele habituou anos fazendo isso diariamente. Sabe por quê? Todas aquelas pessoas não iam diariamente ao templo, mas ele ia. A Bíblia diz que ele era levado um coxo de nascença, qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então, a vida deste homem era assim. Ele não tinha prazer de olhar no rosto das pessoas. Por quê? Para receber aquele olhar de nojo, você é amaldiçoado, de humilhação, de rejeição. Ele não queria. As pessoas não gostam, ninguém gosta. Lembra da mulher samaritana? Ela não ia ao poço no horário que as outras mulheres iam. Por quê? Porque chegava lá, todo mundo virava o rosto para ela, porque ela estava no sexto marido. Então, ela, para não ver aquilo, ela ia meio-dia, que é a hora que ninguém vai, porque estava só a pino. Foi a hora que Jesus estava lá para encontrar com ela. As pessoas não gostam. Ninguém olha para um mendigo. Ninguém. Eu moro ali na Avenida Copacabana, no Rio de Janeiro. Tem uma senhora, ela é quase cega, não é totalmente cega. Então, ela fica lá sentadinha, ela vende grampinho de cabelo, lixa de unha, aquele que nós chamamos pauzinho de laranjeira, para coisa de unha, lixa, essas coisas. Eu me lembro que eu passava sempre ali, um dia, eu olhei para ela estava lá, estava aquele sol escaldante do rio. Ela botou uma sombrinha de praia, estava lá. Mas aquilo dali não impede o calor. Quando eu ia para lá, vinha uma senhora com um sorvete na mão. Aquilo foi um negócio para mim. Eu entrei na padaria, comprei um sorvete e comprei uma garrafa d'água. Aí eu voltei lá, eu peguei a mão dela e disse, ei, toma um sorvete, vai refrescar. Aí ela olhou para o meu rosto. Você precisava ver a alegria, mas a surpresa da mulher. Porque eu acho que ninguém na vida já lembrou que sorvete é bom. E que a água precisa ser tomada. Você sabe o que a gente se acostuma até com o que não presta. Então, esse homem aqui, a gente sabe que ele não olhava para as pessoas, ele estendia a mão.
esperando que alguém lhe desse alguma coisa, não olhava. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Implorava. Eu não sei se algum de vocês aqui já andaram aí pelo mundo árabe, mas é horrível você ver aquele pessoal pedindo esmola, porque eles dizem, baxish, baxish, Allah, baxish, Allah, baxish. Eles choram, eles têm uma entonação de voz que é um negócio duro. Eu morei no Oriente Médio 3 anos e meio, eu aprendi isso de tanto ver. Esse homem, ele estendia a mão, mas ele não olhava para Pedro e João, porque ele já tinha recebido muito olhar de desprezo. Ele evitava. Aí Pedro e João pararam. Mas Pedro tomou a direção e disse para ele, olha para nós. Está aqui, versículo 4. Olha para nós. Nós queremos ver o teu rosto. Nós queremos um contato visual contigo. Tu és gente. Quem te formou no ventre da tua mãe foi Deus. Olha para nós. Queremos ver teu rosto. Ele não gostou daquilo. A Bíblia diz que ele olhou, mas assim, dá logo. Esperando, resolve isso logo. Estou olhando, e agora? Porque, na realidade, tudo o que ele esperava daquelas pessoas é que desse para ele uma moeda, nada mais. Ele sabia que nada ia acontecer na vida dele. Desde que ele nasceu, foi posto um paredão. Eu sou amaldiçoado. Acabou. Então, ele não podia sonhar. Ele foi impedido de que alguém desse um sorriso para ele. Ele não podia esperar dos outros um sorriso, uma palavra carinhosa. Por quê? Porque ele era amaldiçoado. Essa foi a informação que ele recebeu a vida toda, porque ele era coxo de nascença. Eu não sei se na sua infância você recebeu apelido. Quantas vezes nós recebemos apelidos, informações sobre nós? Você não vai dar para nada. Você parece a família do seu pai. Não vai dar para nada. Eu recebi isso da minha tia. Se essa negrinha prestar para alguma coisa na vida, eu não acredito mais em educação. Isso eu ouvi, tinha 4 anos. Eu tenho pena dela, porque ela não viveu para me ver crescer. Senão, ela ia ficar muito assustada com os princípios dela. Meu tio, que era padre, eu me lembro de uma vez que eu cheguei lá em casa, a minha irmã era branca, meu pai era negro, né? Então, a minha irmã branca tinha lá uma roupa de toda enfeitada, branca, não sei o quê. Eu perguntei para a mamãe, essa roupa é para que? Ela disse, é que a tua irmã vai ser o anjo da Verônica, da procissão. Meu pai era protestante, ele tinha a esposa dele, negra e tudo mais, e eu vivia lá e cá. Pensa. Aí eu disse, não, a tua irmã vai ser o anjo da Verônica, e essa é a roupa dela. Eu disse, eu também quero ser. Criança, 6 anos, também quero ser. Eu também quero ser anjo da Verônica. A senhora não fez uma roupa para mim? Ela disse, não, tu não vais na missa, nessas coisas. Eu disse, mas eu quero, eu queria representar, queria ser artista. Ela disse, fala com teu tio. Meu tio, padre, irmão da mamãe, estava na outra sala. Eu fui lá, olhei para ela e disse, ei, a mamãe mandou falar com o senhor para eu também ser anjo da Verônica. Ele olhou bem dentro da minha cara, assim, e disse, olha, tu não pode ser anjo.
porque tu és preta. Quando eu for fazer uma procissão, que eu tiver que representar o diabo, eu te ponho. Porque o diabo é que é preto, do cabelo duro. Ele não disse duro, ele disse pichain. Para uma criança de 6 anos, eu parecia com o diabo. Como se diz uma coisa dessa para uma criança? Graças a Deus eu não acreditei. Mas tem pessoas que ficam marcadas com essas informações. Não é? Tem pessoas que ficam marcadas. Quantas informações contrárias para o seu futuro você recebeu, que lhe impediram de seguir a vida por causa de uma instância superior chamada memória. Eu fui psicóloga, hoje eu não sou, mas sou missionária. E o meu doutorado foi feito em psicologia, na Universidade de Perugia, na Itália. E eu estudei, às vezes, as igrejas, muitas vezes me chamam para dar congresso. E quando o pastor disse, irmã, eu queria um congresso sobre cura de feridas emocionais, eu já sei, o pastor não entende nada de psicologia. Porque o problema não está nas nossas emoções, o problema está na nossa memória. Você vai ver Deus lidando com a nossa memória. Você vai ver Deus criando memoriais. Você vai ver que a Páscoa é memorial. Quando Deus tira o povo, Ele diz, este dia vos será por memorial, e vós o celebrareis com solenidade ao Senhor pelas vossas gerações, porque neste dia eu tirei as vossas hostes do Egito. Quando Jesus vem para fazer a ceia, todas as vezes que vocês tomarem do pão e do cálice, lembrem-se de mim. Façam em memória de mim. Porque Deus está pronto para curar memória. Como é a oração de Jonas? Jonas, no ventre do peixe grande, quando ele já achou que ia morrer, ele não podia gritar por Deus, porque ele estava se escondendo de Deus. Como que ele ia chamar a Deus, se ele estava correndo de Deus? Já no ventre do peixe, ele diz, quando dentro em mim se desfalecia a minha alma, lembrei-me do Senhor e do seu santo templo, e subiu a ele a minha oração. Pronto. Ele foi salvo pela memória. A memória é um gancho que nos prende. Mas a memória, a sua memória, ela pode lhe atrapalhar de andar. Porque você pode ter recebido informações que barraram você. Este homem daqui, ele recebeu uma informação desde que nasceu. Você é maldito, porque você nasceu aleijado. Então, você não vai poder casar, você nunca vai entrar no templo, você não vai poder ler a Torá, não vai poder nada, você é maldito. Você só vai poder pedir esmola. A sua vida vai ser essa, carregado para pedir esmola. Ali ele parou. Acabou. Cadê os sonhos? O sonho de crescer, de produzir, de casar, de ter uma esposa, de ter filhos, de louvar a Deus. Não tinha. Por quê? Por causa da informação que recebeu. Nós precisamos chegar diante daquele que nos comprou. Comprou sim, e pagou o preço. Chegar para ele, chegue numa hora sem ninguém por perto, desligue esse mafioso desse celular, né? E tenha uma conversa com ele, o senhor me comprou. Mas eu quero trazer para o senhor umas coisas que me aconteceram.
Conta para ele, desabafa, vomita, chora, xinga. Não pode xingar palavrão. Fala diante dele, porque tu és dele. Ele te comprou sabendo que você não vale nada, nem eu. Mas ele comprou. O problema é dele. Abra o coração, diga o que ouviu, diga o quanto isso dói. Fala, eu conheço pessoas que têm uma parte da infância que elas nem lembram, porque doeu tanto. Não lembram. Comece a entrar nesses lugares da sua alma e abrir essa caixa de minhoca. Porque é muita lata de minhoca na sua alma. E você tem dúvida até que Deus ama você. Como é que Ele vai amar a mim? Eu não valho nada, é exatamente por isso que Ele ama. Você precisa ir a Ele, porque Ele lhe comprou. Porque senão você fica sem sonhos. Você não sabe o que vai acontecer no seu futuro. A Bíblia diz, quando o Espírito Santo, a profecia de Joel, é vossos velhos sonharão. Se você soubesse o quanto eu ainda sonho para o meu futuro. Né? Você já chegou no futuro, 80 anos. Eu digo, não, que isso? Está querendo me empacar agora. Eu tenho muita coisa para fazer pela frente, gente. O tempo não dá para fazer tudo que eu tenho que fazer. Né? Então, nós precisamos sonhar. Nós precisamos olhar para frente e ver quantas coisas tem para fazer. Por exemplo, eu não acredito, não tem quem me faça acreditar que Deus trouxe você do Brasil para cá, levou alguém daqui do Japão para o Brasil, para marcar você com um olhinho oriental, para um dia você querer ficar, porque Deus não tinha nada para fazer aqui. Deus tem uma coisa para fazer aqui, através de você. Ele tem e vai fazer. E vai fazer. Como é que o Evangelho saiu de Jerusalém? Jesus Cristo tinha dito assim: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a eles tudo o que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas agora não. Não saiam da cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Como vai acontecer isso? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, então sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eita, a igreja deu aquela explosão, foi uma maravilha. E Deus ia acrescentando, e era uma festa. E o Evangelho não saía de Jerusalém. 7 anos de igreja. Aí veio a perseguição. Veio a perseguição. Teve o apedrejamento de Estevão. E aí, o apedrejamento de Estevão, que foi que aconteceu? A Bíblia diz aqui, olha só, Atos capítulo 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra os apóstolos, contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Viu que precisava a perseguição, bendita perseguição. O que é que aqueles discípulos tinham? Uma coisa, o Espírito dentro deles. E a palavra, vem a perseguição, eles saem loucos, todos. Você já pegou um punhado de semente e fez assim num campo? Você sabe que jogou a semente. Foi assim que a igreja foi plantada no mundo. Deus fez assim, ó, espalhou o filho em todo o canto, para que eles pudessem prosperar o reino ali. Você foi semeado aqui. Deus tem um propósito.
Você está perdendo seu tempo se você não abre o olho para o que você está fazendo. Porque você foi semeado aqui. Para esta época, você foi semeado para ser e para produzir para a igreja do século 21. Mas você não está tendo esse sonho. Abra os olhos, porque Deus não bota prega sem estopa. Este homem não tinha sonhos, porque ele tinha tido uma informação assim: sou maldito, não presto para nada, não vou a canto nenhum, não sirvo para nada, só pedir esmola, pedir esmola, vou pedir esmola, sou maldito, sou maldito. Ele aceitou a informação, aceitou a informação. Então, quando João e Pedro disseram, olha para nós, ele olhou e disse, cadê a esmola? Porque é até aqui que eu posso ir. Ninguém vai fazer mais para mim do que dar uma esmola. Aí foi quando Pedro disse para ele, parece que ele pegou o bolso, tirou assim, aqui ó, não tem nada. Ouro e prata, eu não tenho para te dar, mas o que eu tenho, isto eu te dou. O que eu tenho é tudo além do que tu precisas. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Sabe por quê? Aquele homem não começou a ir ser posto na porta do templo aquele mês. Anos. A Bíblia diz que ele era um homem, não diz que ele era um garoto. Então, aquele homem sabia sobre Jesus como o Nazareno, porque haviam muitos homens chamados Yeshua. Yeshua era como Pedro, João. Mas o Nazareno, quantas vezes Jesus tinha entrado e tinha saído dali, daquele templo? Isso aqui acontece em Jerusalém. Então, esse homem, ele ouviu as notícias, ele ouviu a fofoca. E Pedro enfatiza, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Lembra dele? Aquele que passava, entrava e saía aqui. Anda. Ele chamou a cura, ele chamou a solução, ele chamou o movimento, ele chamou a alegria. E ele pegou o homem pela mão direita, ajudou-se a botar, o homem se firmou, deu um salto. Ele deu um salto para dentro do templo. Ele passou a vida indo todos os dias e ficando ali no limiar da porta. Agora ele cruzou. Olha, nós sabemos que aconteceu, todo mundo, todo o povo viu andar, reconheceram e tudo mais. Você sabia que muitas vezes nós podemos estar como esse homem? Sabe? O homem estava aqui, do lado de cá. O homem estava bem aqui. Ele ficando na porta todos os dias. Ele ouvia todos os corinhos que cantavam lá dentro, todos os hinos. Ele sabia tudo. Ele ouvia todas as orações, ele ouvia todas as leituras, ele conhecia todos os rabinos pelo nome que ele via, ele ouvia, ele conhecia, mas ele não entrava. Isso não fez dele um bendito, só que ele não entrava. Quantos de nós estamos vindo à igreja? Nós cantamos os corinhos, nós sabemos toda a ginga evangélica, sabemos as fofocas da sogra do pastor, do filho do pastor, da nora do pastor, porque quer saber coisa, pergunta para crente, que crente sabe.
mas nós não entramos no reino. Nós estamos quase dentro, totalmente fora. Nós estamos quase salvos, totalmente perdidos. Porque nós não tivemos o momento do encontro. E aí você vê crente trocando de igreja para cima e para baixo, indo para lá, indo para cá, porque eu não gostei de lá, porque lá eu não gostei. Você está procurando o quê, meu irmão? Se você encontrou Jesus, você tem que entrar. Olha, eu nasci numa família, numa casa crente. Nós fazíamos o culto dentro de casa. Eu fui 7 anos organista de igreja. Eu era crente. Eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu não isso, porque eu sou crente. Eu era crente. O primeiro salmo que a gente aprende é o salmo do pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu estava com 32 anos acreditando, eu sou crente. Eu sou diferente, eu sou salva, eu sou crente. Eu estava morando no Iraque, exatamente na Caldeia, em Ur dos Caldeus, extremo sul do Iraque, fronteira com Kuwait. E pela ministração, pela vida de uma pastorinha que passava com o rebanho todos os dias diante da minha casa, ela tinha 9 anos, Suheila. Ali é que houve a minha conversão. Antes, eu era crente. Naquele dia, me tornei filha de Deus. E a diferença é muito grande. A diferença entre ser crente... porque eu não bebo, eu não fumo, eu não danço. Adão não fez nada disso lá no Éden, meus irmãos. Adão não bebeu nada, a Bíblia não diz que ele bebeu uma pinga. Ele não tinha nem as pernas de outra mulher para ele olhar. Só tinha da mulher dele. Mas ele cometeu um pecado que matou toda a humanidade. Nós precisamos saber se nós estamos dentro do reino ou nós ouvimos falar. Porque eu sei que a diferença é muito grande. Naquele dia, eu que conheci o salmo do pastor, passei a conhecer o pastor do salmo. Você precisa saber em que ponto você está, se houve o novo nascimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para você ser gerado no ventre da sua mãe, precisaram 2 pessoas, seu pai e sua mãe. Para você ser gerado filho de Deus, precisa o Espírito e a palavra. Olhe bem para mim e me ajude nesta equação. Está escrito Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então você fica pensando, que coisa horrível. Um caos lá embaixo, a terra sem forma, amorfa, vazia, trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus pairava. Esse verbo, no Bereshit do hebraico, que é o Gênesis hebraico, dá a nítida certeza de alguém que cobre, tomando conta para que nada aconteça ali. O Espírito Santo estava tomando conta de quê? Do caos. O Espírito Santo cobria o caos, mas ele estava lá. Até que um dia o Pai vem e diz assim, haja luz, pá, houve uma explosão, o caos foi embora, o cosmos começou, a criação começou. Por quê? A palavra, coberta pelo Espírito. E você vai ver Deus andar com essa equação o tempo todo na Bíblia. Vou dar um exemplo para você. No Novo Testamento, havia uma virgem, o nome dela era Maria, em Nazaré, um vilarejo da Galileia. E
ela era virgem. O ventre dela era sem forma, vazio. Acabou. O anjo Gabriel, que assiste diante de Deus, chegou lá, entre tantas coisas, ele diz para ela: terás um filho. A palavra caiu no ventre dela. Ela disse: como se fará isso se eu não conheço varão? Eu não posso engravidar porque eu não tenho relações com homem nenhum. E o anjo olhou para ela e disse: oh, Maria, fácil. A palavra já está no teu ventre. O Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito a cobriu. Pá! Jesus. Porque palavra coberta pelo Espírito. Não é? Jesus Cristo passou o tempo pregando a palavra e ensinando para seus discípulos. 3 anos e meio. Você já pode imaginar o que é a palavra ministrada pelo próprio Deus, porque Jesus Cristo é Deus no corpo de um homem. Dia e noite, e quem sabe até de madrugada. Você sabe o que é você estudar a palavra com o próprio Deus da palavra? Esses homens, quando Jesus Cristo subiu, eles estavam encharcados da palavra. Mas eles eram brigões, eles eram confusos, um vendeu o mestre. Quando Jesus Cristo os levou para Betânia, que subiu, eles desceram para Jerusalém, ficaram trancados numa sala, está escrito, com medo dos judeus, cheios da palavra. Lá, 10 dias, cheios da palavra, impregnados da palavra. No dia de Pentecostes, a Bíblia diz que ouviu-se um som do céu como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceram distribuídas no meio dele línguas como de fogo, e eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito os dirigia que falasse. O Espírito vem em cima da palavra que estava neles. Como a palavra caiu no ventre de Maria, o Espírito cobriu. Jesus, agora a palavra já está no coração deles, o Espírito Santo vem sobre essa palavra, explodiram, filhos de Deus. Agora, cadê que eles se fecharam? Nunca mais. Nunca mais. A Bíblia diz que eles botaram o mundo de cabeça para baixo naquela época. Preste atenção. Só uma coisa. Quando você vê aqueles 3 anos de Jesus com os discípulos, aqueles discípulos eram atrapalhados. 3 horas com o Espírito Santo, mais de 3.000 almas tinham saído do inferno. Está vendo a diferença que faz o Espírito e a palavra juntos? Esse é o ponto. Você, no dia que você se rendeu a Jesus Cristo, lhe foi dado o Espírito Santo. A Bíblia diz assim: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres, e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo, porque no coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. No dia em que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, você creu, você recebeu o Espírito. O Espírito Santo não veio para habitar nas cadeiras das igrejas, não. É dentro de você. Está escrito, João 14, versículo 17, que ele veio para habitar dentro de você. Eu fico triste quando eu chego numa igreja e vejo o pessoal orando: oh, Pai, envia o teu Espírito. Parece que Deus está dizendo: já está aí há 2000 anos, você ainda não sabe? Eu não tenho outro Espírito para mandar. Ou então fala assim: oh,
Espírito, visita-nos, Espírito Santo. Eu não sou visitante, eu sou habitante. O Espírito Santo está habitando em você. O que precisa agora? Qual é a equação? Espírito mais palavra. Aí eu quero que você pense. Só você aí e o Espírito que está dentro de você. Quanto tempo você tem gasto para botar a palavra para dentro? Palavra para dentro. Quanto tempo? Você precisa pensar. Porque se você não será transfigurado, só porque o Espírito está lá dentro, é Espírito e palavra. Talvez por isso você se pergunta, por que não acontece nada novo na minha vida? Né? Por que não acontece? Já não é mais culpa de Jesus Cristo nem do Pai, é sua, porque você tem a Bíblia. Por que você não gasta 10 minutos por dia com a Bíblia, lendo devagar 3 versículos? Mas, irmã, a Bíblia não é como um jornal que se lê para saber uma novidade, não. Isso aqui é a palavra que foi gerada no coração de Deus. Quantas vezes nós esquecemos que nós podemos estar sendo vítimas do espírito de Jezabel? O espírito de Jezabel é o espírito do silenciamento da palavra de Deus, onde as pessoas vão pegando cada vez menos interesse pela palavra. Pega na Bíblia, dá sono, não faz atração nenhuma à palavra de Deus. Tem alguns que já acham a palavra de Deus obsoleta em vez de absoluta. Mas Deus não pensa assim. Você precisa saber se você está como este homem aleijado, quase dentro do templo, totalmente fora. Sabia tudo lá de dentro, mas não estava lá dentro. Conhecia todo mundo lá de dentro, mas não estava lá dentro. Até o dia que este nome, Jesus Cristo, o Nazareno, anda, te movimenta, olha para frente, vai para frente, que ele foi tocado por este nome. Quem sabe, meu irmão, você está precisando ainda deste momento na sua vida. Porque eu tenho conhecido irmãos que estão há muitos anos na igreja e são crentes, mas não são filhos de Deus. Por quê? Porque eles não têm tempo, nem para pensar. Eles estão quase lá, mas estão completamente fora. Não é? Um dia eu estava pregando eu estava dando um congresso sobre símbolos do Espírito Santo. Tem 8 símbolos do Espírito Santo na Bíblia. Água, chuva, sopro, vento, fogo, óleo, penhor, pomba. Né? E eu estava naquele dia pregando sobre o símbolo pomba. Gênesis 8, capítulo 8. Versículo 8. E quando eu acabei de pregar, normalmente quando eu dou congresso sobre símbolos do Espírito, cada ministração de um símbolo é 1h30 a 2 horas. Porque é toda a Bíblia. E tinha um senhor assim. E aí o povo veio e queria tirar foto e não sei o quê, e conversar. Muita gente no congresso em Brasília. E tinha um senhor assim, ficou olhando para mim, e aquele homem me chamou a atenção. Eu sabia que ele tinha alguma coisa para me falar, e era sério. Aí ele deixou que o povo fosse embora. E quando já estava quase no final, eu peguei, olhei para ele e disse, desculpe, mas o senhor quer falar comigo? Ele disse, estou, irmã, estou esperando todo mundo acabar para falar com a senhora. Pedi licença ao povo, porque eu também já estava cansada. E fui lá e disse, meu irmão, pode falar.
Aí ele puxou uma cadeira para mim, ele disse: irmã, eu quero que a senhora me diga hoje como é que eu faço para ter o Espírito Santo. Eu pensei: meu filho, você não precisa fazer nada, você só precisa ouvir a palavra da verdade. Se você crê, você se rende a Jesus, lhe é dado o Espírito Santo. Isso eu já fiz. Eu disse: como? Ele disse: tem 10 anos. Eu disse: então você tem o Espírito Santo? Ele disse: não tenho, não. Olha, foi um sucesso. O homem dizendo que não tinha, muito obrigado. O homem dizendo que não tinha o Espírito Santo, eu disse: você tem. Aí, eu disse para ele: meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quando sua mulher vinha para a igreja com seus filhos, com a sua sogra, orar pela sua conversão, você ficava em casa. No outro dia, você pegava a sua secretária e ia para o chiqueiro, para o motel, para o chiqueiro. Você saía de lá, você se sentia um herói. Por quê? Viu como eu sou bacana, sei fazer as coisas, ninguém descobre, eu sou um mago, sou esperto. Não é assim que carioca diz: sou esperto. Na outra semana, você pegava a sua secretária e ia de novo, e assim é a sua vida. Agora você se rendeu a Jesus Cristo. Depois que você se rendeu a Jesus Cristo, passou um mês, você pegou a secretária. E você foi... Não, desculpa, você pegou a secretária do seu vizinho, que é um arquiteto. Aí você foi para lá. E você saiu de lá. Que bobagem, isso não faz mal. Afinal de contas, eu sou homem, a carne é fraca, todo homem faz. E depois eu não estou roubando nada da minha família. Eu não estou tirando nada da minha família. Davi também teve outras mulheres. Salomão também. Aí você começou. Passou um tempo, você pegou a secretária sua e você foi. Você saiu de lá. Cada vez que você se sentia um lixo, o herói morreu. Você já não se sentia uma pessoa heróica. Você se sentia um lixo, envergonhado, sujo. Por quê? Essa é a prova de que o Espírito Santo está na sua vida. Porque o Espírito Santo não é acusador. Ele convence do pecado. O Espírito Santo estava lá dizendo: olha, você é filho de Deus. Você tem um compromisso com Deus. Aqui não é o seu lugar. Você está pecando. O Espírito Santo vai lhe convencendo. E é por isso que você perdeu a alegria do pecado. Hoje você se sente um lixo. Esse homem gemia. Irmã, quem lhe falou isso tudo? Eu disse: o mesmo que foi com você para o motel, o Espírito Santo. Porque na hora que você foi para o motel, o Espírito Santo estava dentro de você também. Ele foi para o motel lá, para o chiqueiro com você, esse safado. Eu não sabia que eu estava contando a vida do homem, eu achei que eu estava dando um exemplo. Eu estava contando o que aconteceu. O Espírito Santo, essa pessoa santa que está dentro de você, ele está chamando você para uma busca de intimidade com o seu Senhor que lhe comprou. Para você separar tempo para estar com Ele 10 minutos por dia, meu irmão. Bota 2, 3 versículos para dentro. Sabe por quê? Porque nós estamos na reta final. Não tem tempo para você estar brincando de ser crente. Seja filho de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.